Seja muito bem-vindo ao Esperança Cast, o podcast da Rádio Esperança FM, onde a comunicação se encontra com a humanidade. E as histórias que realmente importam ganham voz aqui dentro do nosso podcast. Eu sou Alex Jamber e hoje nós temos um episódio super especial para você. Mas antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero dar um recado todo especial. Afinal de contas, você que quer dar um passo importante para o seu futuro, para o futuro da nossa humanidade também, chegou a hora de você gerar a sua própria energia. E a Solar Pool está aqui para te ajudar a transformar o seu sonho em realidade. Com o financiamento facilitado do seu projeto, excelência e também garantia em todos os processos. E o melhor, o melhor custo-benefício da nossa região. A Solar Pool é a escolha certa para quem quer investir em energia solar de forma segura e inteligente. Inclusive, aqui na nossa tela você tem os contatos da Solar Pool, que atende Novo Horizonte, atende toda a nossa grande região e também o nosso país. Na última semana nós estávamos vendo alguns relatos, fotos, enfim, algumas publicações, vamos falar de rede social, inclusive hoje aqui, da Solar Pool, fazendo o seu trabalho no Mato Grosso. É isso daí. Toda a região a Solar Pool atende todo o nosso país, então entre em contato. Solar Pool é só você ligar no telefone que está aqui na nossa tela, ou então você que está na nossa região pode visitar na Avenida Coronel Junqueira 785 no centro, em Novo Horizonte. Solar Pool, compartilhando energia. Nós estamos recebendo hoje no nosso Esperança Cast uma convidada que, com a sua experiência e dedicação, tem transformado a forma como os profissionais da saúde se conectam com o público no digital. Ela é a Dulce Garcia, social media e também estrategista digital, com 5 anos de experiência no marketing, focada especialmente no setor da saúde. A Dulce trabalha com médicos, esteticistas, fisioterapeutas e muitos outros profissionais que, assim como ela, cuidam de vidas, e ela cuida, da presença no digital destas pessoas com essa mesma paixão. Então prepare-se, nós temos aí um bate-papo bem gostoso a partir de agora, cheio de insights sobre como comunicar com verdade, sobre como comunicar com eficiência, como comunicar com bastante humanidade nos tempos de hoje, no digital e também no rádio. Então pegue seu bloquinho aí, vai anotando que vai ter muita coisa bacana para você aí que vai curtir o nosso Esperança Cast desta noite. Dulce Garcia, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, Alex, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, E é muito importante realmente a gente falar sobre isso, nos dias de hoje. Sobre a comunicação digital. A gente sabe que durante um bom tempo a comunicação ela evoluiu, não é verdade? Mas você fala que o fundamento continua o mesmo da comunicação, Nós estávamos aqui num bate-papo anterior, digamos assim, com as câmeras desligadas, E nós falávamos sobre isso. Você falava muito que o fundamento da comunicação continua o mesmo, que é a conexão humana. Como na prática nós podemos manter essa essência humana mesmo com tantas mudanças tecnológicas? Diariamente tem uma novidade. E aí, como a gente mantém isso? É verdade, Alex. A gente sempre tem novidades, Rede social que lança nova, é uma atualização que tem aqui, outra ali, mas quando a gente fala de comunicação, a comunicação ela existe desde sempre, E o rádio, ele foi uma das primeiras comunicações e que está presente até hoje. Qual é o diferencial? Essa essência, essa comunicação, a gente até brinca nas redes sociais que não adianta nada muito perfeitinho. Às vezes as pessoas têm medo de começar, eu preciso de um celular novo, eu preciso de uma câmera tal e tal. E na verdade não. Essa conexão é legal exatamente por isso, porque as pessoas elas querem ver os bastidores, ela quer ver a realidade. Então, muitas pessoas às vezes não começam, um Instagram, não começam um Facebook, algo que ali elas têm e que pode ajudar no negócio dela, na prestação de serviço, por medo. Quando, na verdade, essa conexão, ela existe no simples. Então, o rádio, ele sempre trouxe isso também. O rádio, a TV, as pessoas se conectam muitas vezes com um locutor.
ela gosta da voz do locutor, do jeito que o locutor fala, e ela acaba se conectando. E na rede social é a mesma coisa. Se você tem uma presença digital, você consegue essa conexão. Eu às vezes, quando tô no digital, né, vivo, né, dentro do rádio há muito tempo. Hoje eu tô aqui, estamos no digital, mas eu estou há 25 anos aí, né, dentro do mundo do rádio. Eu falo que o rádio, ele mexe um pouquinho com o nosso inconsciente, né? Então, quando eu faço uma propaganda, seja da medicina, como você disse aí, das pessoas que você atende, da fisioterapeuta, do nutricionista e tal, eu ouço uma propaganda, eu imagino aquilo. Então ele vai lá, ele mexe no meu imaginário e tudo mais, eu imagino como seria a doutora tal, como o doutor tal. A rede social, ela já me entrega isso pronto, né? Então eu consigo visualizar os serviços, mas também consigo visualizar a empresa dessa pessoa de uma maneira mais concreta, digamos assim, né? Sim, na verdade, nas redes sociais, principalmente os prestadores de serviços da área da saúde, né, que eu trabalho, a gente chama de branding. Então, quando a pessoa ela quer uma presença digital, por quê? Ela precisa estar ali presente. Isso gera confiança, isso gera uma marca dela própria, né? Mas, vamos lá, ela pode ter uma música que marca o perfil dela. E isso, quando ela faz uma propaganda no rádio também, já lança aquela mesma música. Então, isso faz também gerar uma conexão. Certo. Então, uma coisa sempre casa com a outra, né? A presença digital é importante. Você falou do branding aí, em relação ao branding, assim que fala, branding? Isso. Você afirma que marca seria aí a reputação construída com consistência, né? Tanto no online quanto no offline, né? Que você disse aí, a gente, ela está no online, ela pode ir pro offline, que seria talvez o rádio, e aí ela consegue fazer essa mesma conexão e tal. Quais são as principais diferenças entre a construção de uma marca, talvez no rádio, e uma construção nas redes sociais? O que eu não vejo com o que eu vejo. Então, na verdade, é o que eu te falei. Eu acho que é um segmento, né? A marca, ela é construída com constância, você estando ali todos os dias, você gerando essa conexão, você estando ali presente e criando uma comunidade. E aí você cria uma marca. Para isso, você tem que estar se dedicando, tendo um tempo dedicado para a rede social, porque não adianta mais, hoje em dia, você faz um post e coloca lá. Dia dos Pais, Dia das Mães, datas sazonais. Sim. Isso não adianta mais, você precisa de uma estratégia. E a marca, ela precisa andar junto com isso. No começo, quando eu comecei no digital, eu comecei há 5 anos atrás, eu comecei com um lema descascando o abacaxi no digital. Pois eu queria entender um pouco disso. Que era assim, nada mais, resolver o problema, né? Na época eu atendia todos os nichos, então resolver o problema do empreendedor, a gente estava no meio da pandemia, né? E pegou muito o meu abacaxi, pegou muito mesmo. Então, todas as vezes que eu fazia um post, alguma coisa, eu usava o abacaxi como estratégia, como parte da minha postagem. E aí, eu criei uma comunidade disso. Todos os meus seguidores, que na época eram poucos, né? 200, 300. Mas os seguidores, eles se acostumaram com isso. Então, quando eles viam alguma coisa de abacaxi, lembravam de mim, me mandavam, me marcavam nos stories. Então, isso foi fazendo que eu criasse essa minha marca. Hoje, se eu não coloco nada de abacaxi, que às vezes não tem, né? Sim. Passa os stories e tal, não coloco, as pessoas perguntam, por que você deixou o abacaxi? Então, isso foi construir uma marca, mas não foi de um dia para o outro. Eu fui vendo o que o meu público gostaria, o que o meu público queria realmente, e isso gerou uma conexão. Então, eles viam esse abacaxi e gerou essa conexão. Então, eu acho que o rádio também, porque você pode ter uma música que marca o seu perfil, jingle, que né? você posta todos os dias, né? Eu tenho algumas médicas que elas postam todos os dias um vlogzinho dos stories, e é todo dia a mesma música. E aí, acontece que se a gente muda a música dela, as pessoas percebem. Então, assim, ela ouviu só, né? Ela ouviu e marcou. Sim. O rádio é a mesma coisa. Então,
é uma junção. Com certeza, eu falo que a gente tem aí, se a gente falar, tinha também na TV, claro, mas é um jingle, né? Então, um jingle, uma música e tal, né? Da poupança Bamerindos, não é? Você pega do frio das casas pernambucanas. Várias. Lembra da Arapuã? Da Arapuã, ligadona em você. Então tem sempre uma conexão, né? E é essa conexão que você fala. Hoje o digital também faz isso. E essa conexão eu consigo fazer também, já indo para o digital agora, eu consigo fazer também com a minha presença todos os dias ali. Não tenho música, não trabalho com jingle, mas eu sou, no meu caso, né? Sou um médico, sou um, sei lá, enfim, um nutricionista, coisa assim, eu estando presente todos os dias, é obrigatório eu estar presente todos os dias para gerar essa conexão com o meu público? Na verdade, nada é obrigatório, né, nas redes sociais, mas se você pensar que você tem uma rede social totalmente gratuita ali para você, subir o seu conteúdo, mostrar o que você vende, mostrar o seu serviço, se é uma loja, fazer uma live, criar alguma promoção, se você tem essa rede social, por que não usar? Então as pessoas falam assim, ai, nossa, eu não gosto. Ai, mas eu sou obrigado? Não, você não é obrigado, mas você tem essa oportunidade, né? Então é uma oportunidade muito boa, por sinal, porque quando que antigamente os empresários, comerciantes tinham essa oportunidade. Essa visibilidade, né? Também. Hoje você sabe, né, quem é o proprietário de tal loja. Exatamente. Antigamente era mais ou menos por nome, olha lá, né? Isso. Então, as pessoas hoje, primeira coisa, elas procuram no Google quando elas querem comprar uma marca, mas quando elas querem ver a loja, é no Instagram que elas vão. E se a pessoa não tem um Instagram muito bem estruturado, uma vitrine mesmo, e eu não falo vitrine porque nem funciona mais aqueles posts estáticos bonitinhos, mas eu falo assim, mostrando o conteúdo, mostrando a marca, mostrando quem está na loja, quem trabalha, as pessoas acabam mudando para o outro que tem. Nós estamos falando aí de lojas, né? Você trabalha mais com o setor da saúde. Isso. Na saúde, quando eu terminei o meu curso de psicologia, nós tínhamos essa parte, no último ano nós tínhamos essa parte de organização do escritório, né? Do financeiro, como abrir o CNP, aquelas coisas todas que vocês aí já sabem. E uma das aulas, né? Uma das palestrantes falava de gerar autoridade, porque antigamente você se formava e caía no mundão, seja o que Deus quiser, vai ser residente, no caso do médico, em algum canto, o psicólogo cata sua malinha, abre uma portinha e vai, né, atrás de cliente e tal. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos o digital, temos várias outras oportunidades. E na geração de autoridade, ela falava muito sobre essa junção de tudo. Então, olha, você tem que estar presente na sua rede social, ela tem que estar organizada, o seu Instagram tem que estar organizado. É óbvio que ela não dava essas dicas, porque a ideia dela era que você contratasse uma empresa especializada para isso. Mas, olha, você tem que procurar alguém que entenda disso. Você tem que estar presente lá no seu Insta, mas você tem que fazer parceria com a sua rádio local, você tem que fazer parceria com o seu jornal local e colocar publicidade, artigos teus nesse jornal. Você tem que não deixar mais de jeito algum, do nada você cria uma pauta, surgiu uma ansiedade, não sei o que é a mania do momento, você vai criar uma pauta e vai mandar para um programa de televisão, dispara, enche. Uma hora ou outra esses caras vão te chamar para te dar uma entrevista porque aquela pauta é interessante. Sim. E isso vai te gerar autoridade. Na rede social é mais ou menos isso também? Sim, na rede social a autoridade você vai construir da mesma forma da marca, né? Entregando conteúdos? Isso, não só entregando conteúdo. E você falando, né, que do rádio, que a pessoa precisa estar na rede social, mas ela precisa estar no rádio, na TV, e ela não pode estar só em uma rede social. Nós, estrategistas, a gente sofre bastante, né? Porque, primeiro que tem várias atualizações todos os dias. A gente nunca sabe o que vai acontecer na rede social. Então, hoje ela tá assim, amanhã o dono da rede resolve mudar e ele muda. Cria um negocinho novo. Sim, ele não avisa. Então, as pessoas elas estão muito ligadas a números, a engajamento, a alcance, essas coisas todas. Então, e se amanhã o seu Instagram não funcionar? Você só tá no Instagram? Então, você precisa ter um Instagram, você precisa ter um Facebook, os prestadores de serviços, né, médicos, um LinkedIn. Sim, então, assim, depende... TikTok não é só para videozinhos virais, né? Dependendo onde o público tá, né? Você precisa estar também e não é em uma só.
E para criar autoridade? Para criar autoridade, principalmente os médicos, né? Servidores também. O que acontece? Eles não gostam de ter mais de um Instagram. E eu também não acho viável, Alex. Porque, olha só, você vai ter um Instagram pessoal, um Instagram do trabalho profissional. Às vezes um da clínica. Acaba que não posta em nenhum, então não dá certo. Então, eu sempre falo para eles, olha, você pode sim ter um Instagram só. Mas, no final de semana, que gosta de sair com os amigos, beber, cair, levantar, não posta. Como é que você vai postar um copão lá de uísque? Numa balada, num show. Entendeu? Então, assim, são coisas para evitar, né? E, com isso, ele estando ali todos os dias também. É um estudo contínuo. Para você estar lá gerando conteúdo, vídeos. Eu crio roteiros para os meus médicos, então eles levam isso muito a sério. Eu crio o roteiro do que tem que ser feito, e aí eles usam 1-2 horas do dia para criar conteúdo. Porque não dá para você chegar no susto e criar esse conteúdo. Sim. A gente precisa ter uma pauta, né? Precisa ter uma linha editorial para isso. Então, eles levam muito a sério. E isso gera autoridade. E aí, depois de feito tudo isso daí, te enviam, eles mesmos editam? Porque é um saco editar, né, gente? Desculpa, mas é um saco editar. Eu já vi esses roteiros, tem que estar num lugar não sei o quê, fazendo não sei o quê, e põe uma imagem disso, põe uma imagem daquilo. Sim. É um saco editar. Como que tem os que fazem por conta própria? Se eu só catar e ler e falar alguma coisa e já postar direto sem ter muita... funciona também? Então, funciona muito bem, né? Se você pegar e sair falando nos stories. Porque realmente isso que o pessoal gosta ali, né? Eu falo que é a janelinha de fofoca. Isso, eles se conectam muito com o real. Agora, eu tenho uma equipe também. Então, quando eu crio a estratégia, nada mais passar o que esse médico precisa estar gravando, e aí ele me devolve esse vídeo, que são vários vídeos, porque são várias cenas. Você, né, um aqui na frente, o outro virando, o outro em outro lugar, e a gente junta tudo isso aí, edita esse vídeo e devolve para ele fazer a aprovação. Aí ele faz a... Isso. Então, assim, a gente cria a estratégia do que tem que ser feito. Uhum. Um médico muito famoso, que vocês, né, já devem ter visto, ele viraliza, eu super admiro o estrategista dele, que é o Dr. Rodrigo Cori, que ele é infectologista. Sim. Então, assim, as estratégias são muito bem criadas e ele realmente viralizou. Porque faz um conteúdo mais... talvez traz um pouco mais de curiosidade, de algo que a gente até tem um pouco de vergonha em falar. Com certeza. Assim. Coisas que a gente às vezes não quer ficar abordando, Sim. tem vergonha, mas ele vai lá de um jeitinho diferente, né? E tudo isso é o estrategista, né? Sim. E ele também, porque o profissional, ele precisa estar de acordo, né? Uhum. Então, às vezes, o estrategista vai lá, faz um baita de um roteiro, cria uma estratégia legal, aí o profissional fala assim, eu não vou gravar isso. Não vou. Então, tem tudo isso. A gente precisa entender sempre o que tem por trás. A gente vê, você disse aí do falar, do gravar tal, a gente vê muita gente na rede social, às vezes até engraçadas, né, passando conteúdo interessante, bom, mas engraçadas, né, ou no jeito de falar, ou no tom de voz, uma voz mais grossa, uma voz mais fininha, uma voz Araci, né, muitas vezes da Top Term e tal, que acaba gerando, em vez de passar a informação, você vai nos comentários e o pessoal tá todo mundo, bom, brasileiro, né? Enfim, a voz, o tom, o jeito de falar, você está comunicando a sua marca e tudo mais. Isso também influencia nessa geração de autoridade, de reconhecimento de marca. Às vezes a gente até vê algumas pessoas zombando e tal, mas isso e gera um monte de like que a gente vê tal, mesmo a pessoa falando daquele jeito, gera um monte de like tal, não sei se ela está entregando aquilo que ela queria, né? Você está devolvendo para ela isso como serviços de trabalho e tudo mais. Isso ajuda ou isso atrapalha? Eu preciso ter um tom de voz, um jeito de falar específico, ou não, eu vou na minha naturalidade mesmo e isso daí talvez engaje muito mais? Então, na verdade, a naturalidade da pessoa, ela precisa estar ali, né, também, porém, o tom de voz também faz parte da marca. Porque, olha só, imagina a pessoa chegar lá no vídeo, um médico, né, ele tá todo ali posturado, aí ele chega e fala,
bom dia, eu sou o doutor João. Quem vai acreditar nele? Então, antes de tudo, ele precisa ter uma postura de autoridade com a voz, com o jeito, como ele vai falar. E bom dia, boa tarde, isso já não se usa mais. Você já tem que chegar direto ao assunto, porque é esse gancho que vai fazer a pessoa ficar ali no seu vídeo, ter retenção e entregar mais pro algoritmo. Então, ela precisa ter uma voz de autoridade. Então, faz diferença sim. E aí precisa ter também uma assessoria, no caso, quem ainda não tem, de comunicação, né? Uma comunicação assertiva, tom de voz, interpretação, tudo isso também a pessoa vai ter que acabar fazendo parte do dia a dia dela. Sim, com certeza. E tem algumas coisas também que facilita muito, né? A gente entrega tudo para o profissional. Como que ele vai gravar? Às vezes é um texto muito grande, um roteiro muito grande, ele não consegue... um dia corrido, decorar aquilo tudo, né? Por mais que ele tenha estudado. Então, a gente tem as estratégias, sim, né? O teleprompter, porque ele já vai ali, né? É isso, que ele já vai estar lendo e ajuda muito. Certo. Outra pergunta. Quando falamos de rede social aí, a gente fala de gerar autoridade, de engajamento e tudo mais. A gente nota muitas vezes algumas pessoas falando muito bem, que você olha e fala, poxa, esse curso, esse assunto que ele está falando é interessante, esse cara é legal para isso e aquilo, mas a aparência, o vestir, aquilo não condiz com o que o cara tá passando. Na rede social, isso porque assim, eu venho do rádio, a gente sabe que a TV deu uma desconstruída isso agora, mas antigamente na TV era todo mundo muito certinho, todo mundo muito alinhado, cabelo feito, parece que vivia debaixo do banheiro tomando banho, cabelo molhado, né, com efeitos e tudo mais. O rádio não, o rádio a pessoa, né, o que importava era a voz, o tom de voz, a maneira de comunicar. Hoje a rede social expõe todo mundo, não é só, né? Expõe até nós do rádio, né? Maneira de se vestir, aparência, isso também, como funciona na rede social? Impacta em alguns casos positivo ou negativamente? E depois vou contar uma historinha, o Paulinho vai pôr aqui, na sequência, da previsão do tempo. Eles falando, zoaram eu, da expectativa e da realidade da previsão do tempo. Mas enfim, isso também importa? Importa, Alex, importa sim. A gente sempre fala muito disso, né? Porque a nós mesmos, né? Se a gente chegar num lugar para ser atendido, num restaurante, e o garçom chegar de calça e chinelo, nós mesmos vamos... Ou então você ir no hospital e o médico tá de Crocs. Eu quero morrer. Vocês vão me desculpar. Eu quero morrer. É que é confortável o Crocs. Ah, tá bom. Mas olha, o fim da linha, né, da carreira. Realmente, então, é do ser humano isso. Então, se você tá no seu consultório muito bem estruturado, bem vestido, arrumado, lógico, essa história de, nossa, precisa estar de terninho, preciso estar todos os dias. Isso deu uma desconstruída, né? Sim, já deu uma desconstruída bastante. Então, assim, não tem mais essa regra. Porém, se você tiver alinhado, bem vestido, com certeza a autoridade também vem forte. Muito bem, só que agora o Paulinho vai colocar aí, porque quando eu fiz a primeira previsão do tempo em vídeo esses dias, eles me mandaram, choveram no meu Instagram, esse cara que vocês estão vendo agora, ele apresenta uma previsão do tempo em algum lugar do mundo, que eu não quero saber onde se é no Brasil, se não interessa. E aí eles fizeram um memezinho da expectativa da previsão do tempo e da realidade. Esse sou eu apresentando. Olha aí, Dulce, não tem diferença nenhuma do rapaz pra minha pessoa. Não tem, né? Não é? Você não só gera tá de mesmo... camiseta. Ele vem com a camiseta diferente, conforme o tempo. Ele tá de terno lá, estamos dizendo, ele tá de blazer, olha como ele tá. De blazer, ele tá de pé, eu tô sentado, né? Ele tá de blazer, eu estou de uniforme, porque eu trabalho no mesmo setor, ter uniforme, tô usando uniforme, certo? Tudo bem que ele é musculoso, sei lá, tem o corpo definido. Mas isso vai servir de inspiração, Alex. Não, ou de desistência. Ou desisto de uma vez. Porque choveu a minha rede social. Olha aqui, gente. Previsão do tempo em Novo Horizonte. Expectativa. Aí olha o que eles me entregam, a realidade. Mas tudo bem. Fiquei um pouco chateado, mas eu vou fazer esforço de chegar a esse patamar, quem sabe. Constância vai fazer você melhorar e chegar até lá. Tem que trocar meu
meu barbeador, como que fala meu... Faz a barba, gente? É um visagismo. Visagismo. Isso. Vou ter que trocar meu visagista ou contratar isso. um. Vai ter que trocar. Isso daí também na rede social. Barba. Na rede social isso também faz Tudo diferença. Isso, as pessoas notam, com certeza. Quando eu terminei meu curso, também nós tínhamos aula de moda. Foi um dia com 30 minutos, uma palestra, mas era chocante, né? Porque mostrava, esse é o psicólogo tal, de tênis, não sei o quê. Esse é qual que vocês acreditam mais? Era um choque de realidade. E isso é verdade, não é? Sim, não adianta. A gente vamos sempre. muito pelo que vemos, né? Com certeza. Como diz no restaurante, você come com os olhos, né? Você também compra com os olhos, você adquire serviços com os olhos. Com os olhos. Muito bem. Você acredita que as redes sociais ela têm capacidade de se tornar um canal de vendas com mais, digamos assim, com mais alma? Porque assim, como que eu quero dizer com mais alma? Hoje em dia, as pessoas adquirem produtos na rede social, na internet e tal, bastante por impulso, por algumas coisas nesse sentido. Mas eu estou notando ultimamente que tem muitas pessoas que para vender um produto, tá igual o João Kleber da TV. Fala. Quer dizer, ele mostra tudo aquilo, todo o serviço, tudo aquilo que ele vai te entregar e depois você já não quer mais saber o preço. Você acha que isso daí toca um pouco, por isso que eu disse da alma, você acha que isso daí toca um pouco a alma da pessoa, toca na dor dela, toca enfim, talvez naquilo que ela esteja buscando realmente, e isso intensifica as vendas dela na internet? Sim, com certeza. Na verdade, uma das estratégias é essa, né? Você colocar o público sentir desejo pelo seu produto. Se você demonstra, se você mostra a necessidade dele, a pessoa não quer saber o valor. Então o que a gente chama, na verdade, de preço e valor, né? Certo. Preço é o que você paga, valor é o que você entrega. Então, se você gera o valor, a pessoa não quer saber o preço. Então ela eu sou um médico, sou um oftalmologista. Como que eu trabalho na internet para buscar a dor desse cliente e trazer ele para dentro de um consultório? Como que é feito esse tipo de trabalho? Porque para um nutricionista, você sabia que a Coca Light não sei o que, e demonstra alguma coisa, faz talvez dê certo engaje, poxa, que legal. Ou então, você precisa emagrecer? Olha esse... Tá, mas e se eu pego um oftalmo, pego um urologista, pego um endócrino, o endócrino já vai falar de hormônios, é um negócio até mais... Como que trabalha isso na internet? Na verdade, a gente vai abordar a necessidade, né? Mas assim, esse tipo de serviço também, a gente não pode ser muito explícito, né? Essa burocracia do CRM, tanto que os estrategistas da área da saúde, social media da área da saúde, tem esse diferencial. Porque tem várias coisas que a gente não pode fazer, vários vídeos que a gente não pode expor, fotos. Então, a gente tem que ter um rebolado, né? Realmente uma estratégia para abordar esse tipo de pessoa. Mas um dermatologista, como você disse, tem muitas pessoas hoje em dia que ainda tem aquele tabu de falar de certas doenças. Uma psoríase, que é uma doença autoimune, ela tem medo de falar. Então, se você tiver uma estratégia certa para você abordar esse público e falar, você tem, né? Você já arrumar um gancho. Você vive isso daqui? Alguma coisa nesse sentido? Isso, e aí ela vai parar para assistir. Porque ela vai se conectar com aquilo ali, poxa, eu passo por isso. Exatamente. Né, e não consigo, e aí é onde ela pode... E geralmente, a gente nunca começa a tocar na dor já de cara. A gente usa uma historinha antes, né? Para você fazer a pessoa parar ali, dar retenção para o seu vídeo. Então, a gente sempre vai falar de uma outra coisa para depois trazer realmente à tona o que ela quer ouvir. Entendi. Conversando antes contigo aqui, nos nossos bastidores, você falou que o rádio ele tem algo que as redes sociais tá tentando resgatar, que é segurar esse público, ter um tempo de qualidade com esse público. Porque hoje em dia, e aí eu noto muito, o rádio você precisa querer. Então, assim, a minha defesa, muitas vezes, com a publicidade no rádio é isso. A rede social, o cara... eu paguei um tráfego pago para Novo Horizonte, para a região, vai cair para todo mundo. Cai para 100 mil pessoas. Né? De 100 mil, quantas vão visitar a sua empresa? Às vezes caiu para 100 mil que nem interessa pelo seu produto. Apesar de fazer a filtragem que vocês fazem. O rádio, porque o Instagram tá ali. O rádio, a pessoa tem que querer. Como eu falo querer?
ela tem que ouvir a Esperança FM. Eu gosto de ouvir isso daqui. Então, a gente consegue ela reter. Escolhe. Isso, ela escolhe. Até eu falei querer, né? Ela escolhe. Eu gosto de ouvir as outras emissoras da cidade. Eu gosto de ouvir a Vox. É uma música que eu gosto. Eu gosto de ouvir a Clube. Eu gosto de ouvir essa. Então, quer dizer, ela escolhe aquilo que ela quer ouvir. E a média de um ouvinte no rádio são de 2 horas. Né? Tanto que você pode, quando você vê algumas emissoras de rádio repetindo, mas eu tô repetindo de novo, porque às vezes você tá o dia inteiro ouvindo o rádio, você fala, não, gente, só toca essa música no rádio. Não é. É que a tendência é que a cada 2 horas esse público vire. E aí você vai tocar de novo o sucesso, porque aquela pessoa não ouviu aquele sucesso. Por isso que você ouve aí muita gente fala, a rádio repete muito. Na realidade é por causa disso. Como que eu seguro isso na rede social? Porque hoje em dia nós estamos no pá, né? Como fazer isso? Como reter esse público e segurar ele por mais tempo na rede? Da mesma forma. Primeiro que assim, você vai conhecendo o seu público, né? Então é quase que o rádio. A pessoa, se ela tiver autoridade, se a marca dela for boa, ela gerou conexão, ela já tem uma comunidade, automaticamente esse público já vai parar nos vídeos dela. Mas se a gente estiver falando de uma pessoa nova que caiu ali naquele vídeo, ela precisa ter um gancho nesse vídeo. Primeiros 2 segundos que a gente fala... Eu preciso morder ela ali para ela não girar. Sim, e tem uma média de segundos que a pessoa para um vídeo para ver a hora que está correndo? Existe são 5 segundos. Se não tiver interessante, ela pula. 3 segundos. 3 segundos? 3 segundos. Mas você como tem dar que um chamar... gancho em 3? Tem como. Você precisa chamar atenção em 3 segundos. Então, é isso. O médico, o esteticista... dentista, eles precisam, de uma certa forma, gerar essa curiosidade, né? Para a pessoa parar e assistir o vídeo. O vídeo, existe um tempo que o público fica vendo, vídeo acima de tantos segundos, gente, esquece, não dá. 40, 45 segundos, se for interessante. É o máximo. Mas agora tem 3 minutos. Aí já é um noticiário inteiro, né? É um episódio. E isso você fala para as redes, para o Instagram, TikTok, enfim, a galerinha ali. Estamos num podcast. O que faz uma pessoa ficar assistindo um podcast inteiro, além, claro, de um assunto interessante, e ela não mudar? Isso é autoridade, sem dúvida. Sem dúvida. Uma comunidade, os seguidores que já estão ali, já sabem do que se trata, já sabem o que aquele profissional entrega, ele fica. Então, o seu trabalho, né, na realidade, é gerar essa autoridade, é fazer com que as pessoas conheçam o Esperança Cast, uma exposição, né, interessem pelos assuntos que são abordados aqui e que toda terça-feira, às 6 da tarde, de uma maneira ou de outra, ou depois vejam no futuro, mas sempre ligados ali. Deixa eu ver o que aconteceu essa semana. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É criar estratégia para fazer dar certo e gerar autoridade. Muito bem. Aí eu tenho uma rede social e a gente vê, às vezes fica até chato, tem gente que não sai lá de cima do Stories toda hora, todo momento. Tá lá no topo. Parabéns para ela. Isso não enche o saco. Eu sou muito ranzinza. Não enche o saco de quem toda hora entra no Instagram e a pessoa tá lá como primeira? E você para de seguir. Se você tá ali, vem todos os dias e não é interessante para você, você não precisa estar ali. Obrigatório, então. Você falou que nada no digital é obrigatório, mas se a pessoa quer tá presente lá, ela tem que tá postando toda hora. Existe um mínimo, um máximo por dia? Geralmente, pelo menos uns 10 a gente pede. 10 por dia? 10 stories por dia, que é os bastidores, né? Só que quem começa a fazer, Alex, vira rotina. E as pessoas já acordam com o celular na mão e fazendo e continua. E isso dá muito certo. É a constância. Eu tenho uma médica que ela começou comigo faz exatamente... É a que você tem a que você mandou? Que eu te mostrei, tá, isso. Então o Paulinho vai colocar ela aí agora, na foto, a foto no ar, e vocês vão ver. Pode falar. Isso, a doutora Beatriz. Ela é muito regrada, porque o profissional, ele precisa estar de acordo com tudo que a gente cria, porque senão não funciona. Senão não vai funcionar, tá? né? Então, eu tenho algumas médicas que são muito regradas. Eu tenho uma clínica em Portugal, que são 7 médicos. Dos 7, 3 são regrados, os outros nem tanto. E a doutora Beatriz, ela é um exemplo para mim, porque de quando nós iniciamos a rede dela, que ainda vai fazer 1 ano, ela sabia que ela tinha que fazer tudo que eu falava. E ela fez. Certo.
E ela tá com um alcance no orgânico, Olha sem aí, ó, vocês estão vendo aí. investir nenhum dinheiro, sem nada. Não pôs tráfego pago, nada. Orgânico. Orgânico. Orgânico, pessoal, quando nós falamos é que não pagou para ter curtidas, comentários e nem seguidores, né? Isso. São pessoas reais, digamos assim. Exatamente. Então, ela tá com 10 mil seguidores, tá? Nada comprado. E 171 mil de alcance. Como que ela conseguiu esse alcance? Isso eu já fiz no meu perfil quando eu comecei para realmente ver se dá certo. Se você postar todos os dias, 2 vezes por dia no feed. E nos stories, ali, né? isso. No onde post. passa os rios, onde Certo. passa. Se você postar todos os dias, por 30 dias, você já tem um alcance mais ou menos de uns 30 mil. O que o Instagram busca, então? Busca produtores de conteúdo Para ele, com certeza. para ele, que trabalhe para ele. Se ele tem uma plataforma que ele está te entregando de graça, o mínimo que ele espera é que você produza conteúdo para ele. O que eu ganho com isso? O Instagram monetiza ou não? Algumas coisas ou O não? Instagram até monetiza, mas isso demora muito para monetizar e é muito baixo também as taxas do Instagram. Tem outras Certo. redes que monetizam bem mais. Tá, no caso de médicos, eu sei que você vai voltar nesse assunto, mas no caso tipo da doutora, se ela tivesse em alguma outra rede, ela teria monetizado desse pessoal ou ainda não? Então, a doutora Beatriz, ela é especialista em nutrologia. Então, o público dela tá no Instagram, que é um público mais requintado, Certo. né? Mais sofisticado, que realmente procura, né? Ele não tá doente, ele procura realmente... Não, pera, corta. Que é um público diferenciado, né? Então, não adianta ela ir pro TikTok, porque no TikTok, apesar dela ter também um perfil no TikTok, mas os pacientes dela não vão vir do TikTok. Entendi. Então, ela gera muito mais conteúdo pro Instagram do que pro TikTok. E ela não tá no Facebook. Olha que interessante. Então, vamos fazer então, vamos lá. Era a minha próxima analogia. pergunta. Para quem que é o Facebook? Para quem é o Insta? Para quem é o TikTok, Kawaii da vida, que são as mesmas, né? Agora tem o Threads lá, né? Que eu não tenho ainda, mas... Trends. Ele é Trends, mas ele é um... Esse aí tá quase um Tinder, né? Ele é quase uma rede social de solteiro. Ah, entendi. Então ele já tá num outro público aí. Ele tá virando isso. Empresário, então não entre, cuidado. Nós temos o Twitter também e Sim. tal. Twitter que hoje é o X, né? Existe o público de cada um? Como que vocês analisam isso daí? Sim. Olha, você tem mais... O seu esquema é no Facebook. Na verdade, Qual a gente analisa métricas, né? Não tem como errar. Porque a pessoa que curte, se é mais mulheres, se é homem, nós temos ferramentas dentro do próprio Instagram mesmo. Se a pessoa tem uma conta profissional, ela consegue ver. Mas nós usamos algum tipo de ferramenta. Mas para quem que é o Facebook? Exatamente. O Facebook, ele é acima de 50 anos. Acima de 50 anos. Geralmente, mulher de 60 a 65 é o público que está no Facebook. Certo. Jovem não tá no Facebook. Jovem não sabe nem mexer no Facebook. TikTok é para jovem. TikTok é Kawaii jovem. é para jovem. Certo. E X. YouTube também é para... Aí o YouTube ele já entra na média tanto de pessoas que estão no Instagram como do TikTok. Agora, ele tem uma Isso. mescla. Porque agora o YouTube também tem os shorts lá, isso. que é os videozinhos, né? Agora o Instagram, ele é para um público de 25 a 50, 55. Porque o Tem Instagram... quem tá no Facebook e tá no Instagram, mas... Sei. Eu vejo que para as pessoas mais de idade, digamos assim, o Instagram ele é um pouco complicado. Às vezes eu mesmo vou fazer alguma coisa, já me irrito, já desisto então eu tô de bem postar. nova, porque eu já nem sei mais mexer no Facebook. É. Você sabe, Paulinho? Mas eu também não sei mexer no Facebook, eu não sei mexer em quase nada de rede social. Eu vivo pedindo ajuda para eles odeiam. Mas enfim, então nós temos Então vamos lá. Então nós aqui, quando nós postamos algo, o Facebook chove de comentários e de curtidas. O Insta, bem mediano, bem baixo. O TikTok nem tchum. Então quer dizer que o nosso público aqui, né? Já temos aí uma métrica, digamos assim, uma pesquisa aí sem. O nosso público aqui tá ali nos 40 a mais, ali 50 a Isso. mais. Exatamente. Se você coloca o mesmo conteúdo É o mesmo. no Instagram e no Facebook te rendeu muito mais curtidas, muito mais engajamento, com certeza. Com esses profissionais que você trabalha, nutrição todo mundo precisa. Como que você
Como que você desenhou isso daí no caso da doutora Beatriz? Então, eu tenho pacientes que estão nos 2, nos 3, né? Mas no caso da doutora Beatriz, que a gente está falando, nós começamos o Facebook e o Instagram. E no Facebook não acontecia, que é o caso do rádio, né? Não acontecia. Então, tipo assim, ele ficava ali mortinho, né? Ah, vai chegar uma hora que vai, só que você também tem que fazer conteúdo diferente. Não adianta você criar o mesmo conteúdo para um e já jogar no outro. Entendi. Você tem que fazer conteúdo diferente. Porque são públicos diferentes. Exatamente. Então, chegou uma hora que não, vamos deixar o Facebook de lado. Até porque o Instagram estava dando muito certo, então deixou o Facebook de lado. E uma coisa que assim, que vale muito a pena falar, que eu falo, a doutora Beatriz é um exemplo, por quê? O engajamento, as pessoas querem curtidas, querem comentários, só que elas não querem responder, elas não querem dar atenção. Elas não querem. Imagina você passando na rua e você tá na mesma calçada que a pessoa e você fala, bom dia. E a pessoa vira a cara pra você. Chato, né? Então, a doutora Beatriz, ela é muito regrada nisso. As pessoas comentam, ela responde. E ela responde. As pessoas vão lá e curtem, ou começam a seguir. Seguir, às vezes, ela não segue, mas é eu que não deixo. Porque se deixasse, ela seguia. Mas, ela tá sempre ali, presente realmente dentro do perfil dela. Então, isso também já é uma autoridade, também é uma marca. Conecta mais. Sim, porque a conexão, sem dúvida, né? As pessoas conversam com ela realmente. Então, ela tira um tempo. E você não precisa ter muito tempo para isso, Alex. Você pode tirar um tempo curtinho para responder essas pessoas. Certo. Nós vemos aí muitas empresas, digamos assim, que faz o seguinte... Né? Até ter algumas pessoas que estão saindo da TV e estão começando a fazer isso. Ficar repostando vídeos virais. É uma boa aposta para trazer novos públicos, para trazer engajamento. Eu vejo isso, muitas emissoras de rádio fazendo isso também. Pega os videozinhos lá do cachorro que não sei o quê, pede o videozinho de alguém... Enfim, vídeos virais que a gente vê e dá risada e tudo mais aí. Às vezes até com alguma tragedinha, enfim. Isso vira... Depende. Já vi profissional fazendo isso também. Sim. Na verdade, quando os profissionais contratam a gente, eles querem viralizar. Eles não entendem. Eles querem seguidores e viralizar. Vou dar um exemplo da doutora Fabiana Casarotti também. Ela é dermatologista, especialista em tricologia. E aí, um dia eu postei um vídeo dela... Postei um vídeo no Instagram dela, porque ela gosta muito de meme, né? Tem profissional que não combina, mas ela gosta, então faz parte dela isso. Então, de sexta-feira a gente coloca meme. E eu coloquei um meme de peguei do Instagram, e aí eu coloquei isso no Instagram dela. Deu 4 milhões de visualizações. 4 milhões. Se você quiser, eu coloco aí também para vocês mostrarem. Então tá certo. O Paulinho vai colocar. Como que é o nome da doutora? Fabiana Casarotti. Procura aí, Fabiana. Fabiana, procura aí, Paulinho. Já coloca aí pra gente ver. Então, assim, ela ficou louca. Tá ligeirinho, tá na tela já. E o tanto de seguidor que chegou. Mas, Alex, isso é bom? Depende. No caso dela, não foi. Pra mim, então, meu Deus, uma loucura. Por quê? Quando você encontra um vídeo que viraliza, pra você manter depois aquele mesmo gráfico, você precisa achar uma altura. Você precisa criar um conteúdo à altura. Sim. Então, você tá vindo lá de 20 mil de alcance. De repente, você vai pra 4 milhões. O que você vai fazer no mês que vem? Dá uma tristeza? Na próxima sexta, né? Dá uma tristeza. E aí, chegou muito seguidor. Só que chegou seguidores do Brasil todo. E ela é uma dermatologista. Ela não atende online. Ela não tem um produto para entregar ou vender, né? Ela não estava preparada para isso. E aí chegou um monte de seguidor e ela não vem, ela não muda nada para ela. Só chegou seguidor, tal. Porém, ela não vende. Ela não vai vender a consulta dela. E, na verdade, os médicos, a gente nem pode viralizar, né? Porque a agenda deles é tudo tão regrada, eles não atendem 24 horas. É mais como se fosse um serviço de utilidade pública e geração de autoridade. Então, esse perfil, ele me deu trabalho quando ele viralizou. Entendi. E aí, depois disso, ela queria viralizar de novo. Ela queria... Como eu cheguei em 4 milhões e agora eu tô voltando para 10 mil. 10. Eu quase fiquei doida. Então, nem sempre viralizar é bom. Nem sempre você ter vários mil seguidores aí é bom. Tem pessoas que compram seguidores. Sim. Péssimo também. Porque são
seguidores fictícios que estão lá. Que não vão interagir contigo, não né? vai interagir, Tanto não que vai você curtir, vê a não vai pessoa comentar. posta um negócio, sei lá, tem 50 mil seguidores e tem 4 ou 5 curtidas. Né? Não, mas agora você pode comprar também o pacote fechado, né? Você compra o seguidor, você compra a curtida e compra o comentário. Mas o que eles comentam? Você escolhe o comentário. É um absurdo. Relacionado com o assunto que eu coloquei? Exatamente. Não, você escolhe, olha... Você passa lá, eu quero 10 comentários, você escreve o comentário e entrega para a agência. Eu acho um absurdo. E aí eles entregam com nome, cada um com nome? Sim. Aí se você for no perfil... Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós... Também. Principalmente no quesito de vendas. Comprei, gostei, podem comprar, porque essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo hoje em dia você faz. Feedback, você pode ir lá criar um Instagram, um WhatsApp fake... E você faz o feedback. Então, assim, nem tudo é verdade na internet. Tem que tomar muito cuidado. Nem tudo. Por isso que você tem que acompanhar aquela pessoa, você tem que realmente ver qual que é a autoridade dela, o que ela traz para você realmente investir no serviço. Você falou aí, eu estou repensando, eu tenho uma amiga que é estrategista, mas infelizmente os serviços dela eu não posso contar. Mas enfim, eu tenho 2... essa amiga se chama Dulce, tá? Porque ela trabalha com saúde, mas eu sou psicólogo, não sou da área. Então, para mim, ela não presta serviço. Mas, enfim, é igual psicólogo. Sim. É igual psicólogo, não atende amigo. Mas é o seguinte, eu tenho 2 perfis. Lembra que foi um trabalho que eu dei para você e tal? Porque eu tenho 2 trabalhos. E aí, o rádio, ele é um negócio mais, né? Tipo, agora nós vamos postar daqui a pouco lá no meu perfil, @AlexJamber, vai ter nossa foto, gravei hoje com ela e tal, tô desse jeitinho. Aí depois, quem vem da área da psicologia nesse perfil, gera um choque. Essa é a minha visão, e por isso vem a minha próxima pergunta. Eu tenho os 2 perfis. O perfil de rádio engaja muito mais do que o outro perfil do psicólogo, tanto que eu já até meio que deixei de ladinho, já conversamos em off aqui para ela dar uma trabalhada nele para mim. Por quê? Nós já conversamos sobre isso, porque agora você vai lavar a roupa suja aqui. Exatamente, as pessoas se conectam com o Alex locutor. Elas não se conectaram com o Alex psicólogo. Por quê? Porque lá você só vai postando postzinho estático. Mas eu vou confundir a cabeça deles se eu olha, fazendo uma consulta ao vivo, enfim, uma reunião ao vivo aqui no nosso podcast. Eu vou confundir a cabeça deles se eu de manhã eu publico falando de saúde mental, falando sobre ansiedade, falando sobre o meu nicho específico e tal. E aí porque tem gente que tá nos 2. Aí daqui a pouco eu tô lá no... Vamos ver, hoje a pergunta de hoje é a Mariana não sei o quê. Isso dá uma... E a minha autoridade nisso, onde fica? Então, para você gerar autoridade na psicologia, você teria que estar ali também todos os dias, igual você está no rádio. Certo, porque as pessoas se conectam com você, esse Alex. Eu não iria confundir a cabeça deles. Eu não iria numa hora ganhar autoridade e em 10 minutos destruir. Depende, né? Depende do programa que você faz de manhã. Não, meu programa de manhã é super sério, mas tem fofoca, tem uma série de coisinhas que faz parte do rádio. Né? Aí teve uma amiga também que falou pra você uma vez, né? Falou. Teve uma amiga, eu vou contar pra vocês aqui que hoje é dia de lavar roupa suja. Eu fiz uma publicação, ficou a coisa mais linda do mundo. Uma gravação tão bonita. Paulinho que gravou num podcast, fez um corte. Acho que foi um podcast, né, Paulo? Não lembro, fez um corte. Foi antes do podcast. Foi antes? Foi. Mas era um podcast que eu participei, não foi que ele fez um? Não lembro. Gente, fez um corte, ficou a coisa mais linda, meu vídeo, sério. Voz mansa. Voz mansa, calma. Aí a hora que eu vou abrir, pronto, começou a vir, que legal, um monte de curtidinha, começou a chegar, fudinho, vou ver quem que tá mandando. Aí a hora que eu abro, a pessoa coloca assim... O duro... O difícil. O difícil é acreditar no Alex do rádio. Por isso que eu falo da autoridade. Foi a senhorita mesmo. Por isso que eu falo dessa autoridade. E aí, a partir daí, eu comecei a repensar sobre. Você vai me desculpar, mas foi um trauma que eu carrego comigo. Porque eu fiquei... Desculpa. Não é verdade, Paulo? Eu comento aqui com eles. Vou pedir, então, desculpas pra ele, tinha que fazer Paulo. as estratégias, tinha que ser totalmente de graça a partir dessa. Você acabou com a minha carreira. Com o meu psicológico. Que horror. A partir daí eu comecei a repensar. E aí eu fiquei, poxa, né?
se ela tem esse tipo de pensamento, eu creio que vários outros também têm esse pensamento. Porque, e vocês não estão errados, são 25 anos Sim, exatamente. nessa profissão, falando um monte de coisas, muitas vezes, né? Você tá no rádio, então você fala notícia engraçada, você fala de sexo, você fala fofoca, você é fofoqueiro, não é verdade? Umas perguntas, todo dia tem uma pergunta diferente, todo dia tem uma pergunta diferente e tal. Então, assim, e aí foi onde eu dei aquela travadinha básica. Então, mas E essa aí? parte do Alex, né, do rádio, as pessoas se conectam muito, por quê? Porque elas estão ali, séria, trabalhando, e aí chega o programa do Alex pra fazer dar risada, né? Quantas vezes eu já te falei, fulano tava rindo de você disso, daquilo. E então, elas vão se confundir, às vezes elas vão ficar até inseguras, né? Sim. De, meu Deus, eu vou ali consultar com o Alex, mas será mesmo que ele é um bom lá, vê que é tudo profissional? diferente, né? Será que... Então, para você mudar tudo isso, desconstruir essa ideia, você teria que gerar vídeos também para o outro. E aí, fazer uma mistura, né? Dar uma segurada aqui. Entendi. Mas como é que segura? É a mesma coisa que mandar eu falar sem as mãos. Eu não falo sem as mãos, eu só falo com as mãos. É o meu jeito, porque né? é o seu jeito. Às vezes trabalhar lá do lado da psicologia, digamos assim, num nicho mais... Sim, você pode escolher um nicho que você não precisa mudar. Ser muito tão sério, exatamente. né? Uma coisa tão... O público jovem seria interessantíssimo para você. Entendi. Né? Tá aí, gente. Estamos falando com a Dulce. Ela que é estrategista, social media, estrategista digital. Puxa minha orelha. Social media também. Dulce Garcia, de Novo Horizonte, mas que atende todo o nosso país, na realidade, todo o nosso planeta, porque tem clientes em outros cantos do nosso mundão, não é verdade, Dulce? Tem em Portugal. Ô, Dulce, pra gente ir fechando, teria muitas coisas para nós conversarmos aqui e tal, falamos sobre diversos assuntos, né? Ô, Dulce, para finalizar, nós falávamos numa conversa em off sobre futuro. Não é? O futuro da comunicação, o futuro das redes sociais, o futuro do rádio, da televisão. A gente comentou muito sobre isso já tivemos algumas discussões, porque eu defendo o rádio, é óbvio, defendo um pouco a TV também, porque eu gosto de TV, eu defendo também a rede social, tem seu público e tudo mais, enfim, já brigamos bastante sobre isso. Não vamos brigar aqui. Não vamos. Até porque eu acho que todo mundo tem que estar em todos. Agora é o seguinte, qual conselho você dá para o prestador de serviço, para o empresário, dono de uma média, de uma grande empresa, de uma pequena empresa, aonde ele tem que estar para atingir o seu público? Qual é o seu conselho? Pesquisa, tem que estar em todos, tem que conhecer o seu público. O que você deixa de recado para essas pessoas estarem presentes nesse futuro da comunicação? Alex, é o que a gente comentou, né? A gente não pode, o empresário, o prestador de serviço, ele não pode estar em um lugar só. Porque nem sempre é segurança, né? No caso, uma plataforma de rede social. Ela não é segurança para o seu comércio. Então, você tem que estar mais de uma. Para um empresário, ele precisa de uma propaganda local. Então, o rádio é essencial para ele. Ele precisa estar no rádio. Quem não é visto não é lembrado. E quem não é ouvido não é lembrado. Então, se ele já criou uma conexão com o público, ele precisa entregar serviços para a cidade, o rádio é essencial. Ele precisa estar. E a rede social também. Reforça essa marca. Exatamente, porque a rede social que ele vai mostrar o produto dele, que ele vai mostrar a equipe dele, que ele vai mostrar o consultório, a clínica, a empresa. Então, é uma junção de coisas. Então, meu conselho é estar em mais de um lugar, com certeza, não só em uma rede, mesmo que seja melhor, mesmo que seja que o seu negócio está dando certo. E o rádio. Muito bem, então, olha, você tem que estar em todos os lugares, conhecer o seu público, saber conversar e qual meio de comunicação você vai utilizar para conversar com esse seu público. Isso é muito importante, é muito interessante. Inclusive, né, muitas pessoas acham que não, mas ainda, né, a mídia impressa ainda traz muitos resultados. Você recebe na sua casa jornalzinho de ofertas de supermercados, de varejão, de farmácia, né? Então, assim, não é só o digital, não é só o rádio, não é só a TV, são todos os meios. Conheça o seu público, né? Como a Dulce disse,
e aí, é claro, monte a sua estratégia. Se precisar, a Dulce atende você, principalmente você da área da saúde. Como faz para entrar em contato com a Dulce Garcia? Isso, Alex, exatamente. Eu vou deixar o meu telefone aqui, né? E quem tiver interesse de uma estratégia, não só das redes sociais, mas uma estratégia de venda, uma estratégia de entrega de trabalho, de serviço, edição de vídeo e tudo mais, pode contar comigo. Tá certo. Qual a sua rede social? Dulce_social media. Que legal. Olha, entra lá então e tem bastante conteúdo interessante. Eu acompanho, não é porque é minha amiga, não é porque nós também trabalhamos, entre aspas, juntos com alguns projetos, mas é um conteúdo muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tem várias dicas valiosas lá do meio da mídia social. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso Esperança Cast. Muito obrigado e até uma próxima edição, onde nós vamos falar sobre outros assuntos relacionados à comunicação e ao meio digital. Eu que agradeço, Alex, a presença, convite. Eu que agradeço, Alex, o convite e com certeza, uma próxima a gente fala de mais assuntos diferentes. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Esperança Cast. Foi incrível conversar com a Dulce Garcia sobre a comunicação e como a comunicação pode ser uma ferramenta poderosa, uma ferramenta humana, inclusive, tanto no digital quanto no tradicional que nós falamos no rádio, na TV. Ô Dulce, muito obrigado por compartilhar conosco todo esse seu conhecimento, tá? Você que nos acompanhou até aqui, gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho. Não esqueça de seguir aí o nosso Esperança Play, que é o nosso canal no YouTube, para você toda terça-feira, às 6h, tem Esperança Cast aqui no YouTube, também nas redes sociais. Você vai acompanhar os próximos episódios, sempre recheados de conteúdos inspiradores. Quero agradecer também a Solarpool, que está conosco no Esperança Cast, é um dos nossos patrocinadores. Você tem todas as redes sociais aqui, todas as informações da Solarpool. A Solarpool, você sabe que pensa no futuro e tem todas as ferramentas para você gerar sua própria energia, economizar com energia elétrica e colaborar também com o nosso futuro. Solarpool, compartilhando energia. Um grande abraço e até a próxima semana.